Vamos neste vídeo então começar por criar um NPC, portanto um player, uma personagem, melhor dizendo, que é controlada não pelo jogador, mas pelo computador. Portanto, eu vou começar então por adicionar aqui na hierarquia uma cápsula que vai representar o meu NPC. Vou fazer aqui o reset e agora vou aqui puxar um bocadinho aqui para o lado. Portanto, a cápsula representa, é um bom modelo para nós usarmos temporariamente para um NPC, porque ele tem mais ou menos o tamanho, terá mais ou menos o tamanho do nosso NPC. Portanto, tem 2 metros de altura, tem meio metro de raio. Eu vou alterar aqui a posição no Y para ficar por cima do chão, senão ele cai. E agora, só para nós sabermos para onde é que ela está virada, portanto, esta seta azul, como já disse, representa a parte da frente do nosso objeto. Eu vou-lhe adicionar um cubo. Vou pôr neste cubo um material, por exemplo, azul. E agora vou diminuir aqui o tamanho do cubo para ficar aqui assim visível para onde é que o nosso NPC vai estar virado. Eu vou-lhe chamar NPC. Pronto, e assim nós sabemos que ele está virado para aquele lado e naquela direção que ele vai se movimentar. E agora vou adicionar aqui então o meu código que vai mover o NPC. Eu vou-lhe chamar move NPC ou mover NPC, como vocês preferirem. E quando tiver o código criado, vamos então aqui ao Visual Studio. Portanto, como é que nós vamos fazer o NPC mover? Para já ele não vai ter inteligência, portanto para já ele vai estar a patrulhar, digamos assim, uma determinada área, vamos o fazer mover em determinados pontos. Basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos criar aqui um objeto vazio, eu vou vou fazer o reset e vou chamar, por exemplo, pontos NPC. E agora, dentro deste objeto vazio, eu vou criar objetos vazios que vão representar os pontos que o NPC vai visitar. Portanto, o primeiro ponto, portanto, eu coloquei este no 000, o primeiro ponto será, por exemplo, aqui. Portanto, eu vou fazer o NPC vir nesta direção. Agora vou clicar com o botão direito para duplicar. Este será o P2, portanto eu vou-lhe aqui mudar o nome para P2. E agora duplico este, e este será o meu P3, e vou arrastar para aqui. Pronto, e agora é muito importante que, para que quando nós estivermos a animar, a movimentar o nosso, ele não vai ser animado, a movimentar o nosso NPC, para ele não se inclinar, como ele está aqui com o Y em 1, nós vamos pôr aqui o Y dos nossos pontos também, todos em 1. Portanto, todos os pontos vão ficar com o Y em 1. Pronto, e assim os pontos estão à altura do NPC. Pronto, voltando então ao nosso código, a primeira coisa que nós vamos precisar é de um vetor para termos aqueles pontos que o nosso player, então o nosso NPC terá que visitar. Portanto, transforme um vetor de pontos. Estes serão os pontos que o NPC vai visitar. Depois precisamos saber em que ponto é que ele vai. Portanto, precisamos saber para qual é o próximo ponto para onde ele vai. Vai começar, por exemplo, em 0 e depois vai para 1 e depois vai para 2 e por aí fora. Depois vamos definir a velocidade a que nós queremos que ele se movimente. Vai ser um float. Depois isto aqui vocês podem experimentar, até podemos ter diferentes velocidades para diferentes NPCs. E por fim, vamos definir aqui uma variável que é a distância mínima. Aqui o NPC vai estar de um ponto para passar para o próximo. Portanto, será a distância a que o NPC chega daquela distância daquele ponto, vai considerar que já o atingiu e passa para o próximo. No start nós não vamos fazer nenhum código, portanto nós não precisamos de inicializar nada. No update nós vamos testar se não temos pontos,
Portanto, se o número de pontos for 0, eu vou fazer um debug log, tem de indicar os pontos a percorrer no NPC, e eu vou juntar aqui o nome do meu NPC, porque assim é mais fácil, se faltar algum, nós sabermos qual é que é aquele em que nos esquecemos de preencher. Então, depois faço o return, porque se não houver pontos não vale a pena andar à procura de qual é o próximo ponto, nem mover-me para lá. Agora vou testar aqui a distância. Aqui eu estou do ponto. Portanto, para testar a distância existe uma função na classe vector3. Eu vou pegar na minha posição e vou ao vetor pontos, buscar o próximo ponto. Pronto, e se for menor do que a tal distância mínima, quer dizer que eu vou passar para o próximo ponto. Quer dizer que eu já estou suficientemente próximo para ir para o seguinte. Então vou fazer próximo ponto, mais. E agora tenho que ver se já percorri todos os pontos. Portanto, se eu já percorri todos os pontos, quer dizer que tenho que voltar ao início. Portanto, se o próximo ponto for maior do que pontos length menos 1, quer dizer que o próximo ponto é o 0. Pronto. Agora eu preciso saber a direção para onde me estou a movimentar, e para isso vou utilizar uma coisa muito simples, que é fazer a diferença, calcular a diferença entre o próximo ponto e a posição onde eu estou. Portanto, vou subtrair a posição onde eu estou e isto vai me dar um vetor da direção para onde eu tenho que ir. Agora, eu quero rodar na direção do próximo ponto. Rodar na direção... Está ali um acento, não estou lá a fazer nada. Direção do próximo ponto. E então, para isso, eu vou usar aqui uma função que está numa classe chamada Quaternion. Rotação, que é a classe Quaternion look rotation. Portanto, esta função vai devolver os ângulos para onde eu tenho que me rodar se eu quiser ir naquela direção, e a partir de um determinado eixo. Portanto, como eu quero rodar sobre o eixo dos y, eu aqui ponho vector3.up. Vector3up dá-me o eixo dos y no mundo. Pronto, e agora só preciso de fazer transform rotation igual a rotação. Pronto, aqui se vocês quiserem que a rotação seja mais suave, também podem podíamos utilizar aqui o lerp para fazer a rotação entre a rotação atual e a rotação para onde nós queremos. A seguir vamos então andar. Portanto, para andar eu vou usar a função translate, que nós já falámos. Translate. Portanto, esta função eu vou fazê-lo andar na direção para a frente. Portanto, vou usar o vector 3, melhor dizendo, transform forward. Apesar de que eu podia também usar aqui o vector 3, porque como eu estou a rodá-lo sempre na direção do ponto, ele vai sempre para a frente. Vou multiplicar pela velocidade e vou multiplicar pelo time delta time. Acho que não me esqueci de nada. Vamos então testar, a ver se está a funcionar como esperado. Portanto, temos aqui, não temos erros no nosso código. Agora temos aqui o tal vetor de pontos que nós vamos preencher. Nós podemos preencher isto de várias maneiras. Eu posso colocar aqui a dizer que tenho 3 pontos e depois arrastar um ponto cada vez para lá, assim. Outra hipótese é selecionar os 3 e arrastar os 3 de uma vez só. Por exemplo, eu vou pôr 0 outra vez. Só que o que acontece, muitas pessoas não sabem, é que quando vão selecionar os 3, o inspector muda. E então o truque é fixar o inspector ali naquele cadeadozinho. E agora selecionar os 3 e arrastar os 3 para cima do vetor pontos. E
depois nunca esquecer de voltar a tirar o selecionado. Pronto. Velocidade está em 3, se assim mínima está em 1, vamos experimentar a ver o que é que acontece. Portanto, se estiver a funcionar, ele já rodou, já foi até o ponto 1, agora está a rodar para o outro ponto. A rotação está um bocadinho estranha. Deixem-me mexer aqui no código, a rotação está um bocadinho estranha. Portanto, em vez aqui da transform.forward, eu vou usar o vector 3.forward, que é para ele usar a direção independentemente da posição em que ele está a rodar. Porque eu acho que como nós estamos a mexer na transform na linha anterior, como aqui nós estamos a mexer na rotação na linha anterior, se nós ali usarmos o forward, acho que causa aí algum comportamento assim um bocadinho mais estranho. Como nós aqui vamos eu rodar sempre. Pronto, assim que podem ver, ele roda logo instantaneamente quando chega àquele ponto. Pronto, e assim está-se a movimentar entre aqueles 3 pontos que nós definimos. Se nós quisermos que ele tenha mais pontos, podemos acrescentar, temos é que acrescentar sempre aqui ao vetor. Também podemos ter vários NPCs e mudar os pontos de sítio. Agora, se nós quisermos, podemos fazer com que este NPC tire vida ao player. E para isso, nós podemos falar aqui um bocadinho do princípio de programação do Unity, que é a utilização de componentes. Portanto, apesar de usarmos uma linguagem de programação orientada aos objetos, o Unity o que pretende é que o código seja o mais pequeno possível, portanto as classes que tenham só uma funcionalidade e não várias, e depois nós podemos adicionar várias classes conforme nós quisermos que os nossos Game Objects façam várias coisas. Ou seja, este script que nós tínhamos feito aqui de rodar a armadilha fazia duas coisas. Além de fazer rodar a armadilha, também fazia o tirar vida. E nós podíamos pegar nesse script e pôr no NPC, só que depois tínhamos que pôr aqui o ângulo a 0 para ele não rodar e não contrariar a rotação que nós estamos a aplicar no Move NPC. Então o que nós podemos fazer é criar um script chamado tira vida e colocamos colocamos o código que nós tínhamos ali que tira vida só neste script. Portanto, o código que nós tínhamos aqui, eu vou selecionar e cortar e vou pôr aqui no tira vida. E este tira vida nem precisa de rigorosamente mais nada, basta ter isto. Temos é que definir o valor. Aliás, cortamos também este daqui para aqui. Pronto, e agora o código que rodar a armadilha roda só a armadilha e temos um código específico só para tirar a vida. E então, se nós queremos que a armadilha tire vida, adicionamos o tira vida e até podemos definir um valor. Se nós queremos que o NPC tire vida, adicionamos o tira vida. E até podemos pôr mais, por exemplo, o NPC eu vou pôr a tirar 20 e a armadilha só tira 10. Portanto, eu vou selecionar agora aqui o meu player, só para nós vermos aqui, portanto, dentro daquele objeto da física que nós tínhamos a vida que o player tem, né? Está com 100%, se eu chegar aqui e bater contra a armadilha tirou 10, se eu agora chocar contra o NPC, ele há de tirar 20, portanto eu vou ficar aqui, pronto, estão a ver, ele tirou 20. É óbvio que este NPC não é muito inteligente, nem pouco mais ou menos. Nós depois vamos dar-lhe mais inteligência, vamos fazê-lo procurar desviar-se de obstáculos. Neste momento ele não se desvia de obstáculos. E também vamos o fazer perseguir o player, mas isso quando nós falarmos dos componentes da nave mesh. Pronto, e ficámos por aqui em relação a este pequeno script para mover os NPCs.